Olá, nós do Mesocast da escola SESB do primeiro D, onde temos os participantes Giovana, Guilherme, Charles, Caio e Sibeli na gravação. Vamos fazer um podcast referente à Mesopotâmia. Pode começar. Enfim, o que foi a Mesopotâmia? A Mesopotâmia foi uma antiga região no Oriente Médio, que é localizada lá, em que diversos povos habitaram lá. O seu nome Mesopotâmia, do grego antigo traduzido, significa terra entre rios. Isso porque ela ficava localizada entre dois principais rios, que eram os rios Eufrates e Tigre. Você pode falar sobre os principais povos? Os principais povos, assim, foram os sumérios, acádios, os caldeus, assírios, babilônios e alguns outros povos. Pode falar agora. Eles eram muito populosos, né? Bem populosos. O que são os povos sumérios e o que eles faziam? Os povos sumérios foram o primeiro povo a habitar na Mesopotâmia, de civilização, por assim dizer. Antes deles se fixarem lá, eles praticavam o nomadismo. E quando eles faziam isso, eles acabaram chegando na região da Mesopotâmia. E eles viram que seria propício ficar por lá, que seria bom, justamente pela fertilidade do solo e do acesso aos dois rios presentes lá. Então eles resolveram ficar por lá. Em específico, o Eufrates. Isso. Tanto que contribuiu bastante para o comércio, na agricultura, no cultivo de cereais, cevada, outras coisas. Exatamente. E eles trouxeram assim contribuições, eles criaram a escrita cuneiforme, que é a escrita dos sumérios, mas que acabou sendo mas foi acatada por toda a Mesopotâmia, por os povos seguintes, que essa escrita cuneiforme era a escrita de cunhas. Então, eles escreviam, faziam cálculos matemáticos, deixavam lá marcados a quantidade de cereais, por exemplo, que eles cultivaram naquele dia e outras coisas. Eles utilizavam como posso explicar? A gestão de números nesse cuneiforme foi pelos babilônicos, né? Que eles criaram um estilo de escrita de base 60, uma numeração de base 60, onde os números iam até 60 e se passassem disso, utilizavam outras formas. Também tínhamos o cravo e a águia, se não me engano. Os nomes, se não me engano. Certo. Eles acreditavam em quais deuses? Eles eram politeístas, né? Eles eram politeístas. Acreditavam em todos os deuses. Eles tinham seus próprios deuses. Exatamente. Certo. E eles tinham templos, igreja, alguma coisa do tipo assim? Eles tinham templos, inclusive a arquitetura dos templos era em forma de zigurates, que eram tipo pirâmides de base quadrada, que era construído com tijolos de barro. Que acabou sendo utilizada por os povos seguintes da Mesopotâmia. Exatamente. Acho que o principal zigurate é da cidade de Ur. Se eu não me engano, não tenho certeza, acho que vai por aí. Você sabe, tipo, qual era a funcionalidade dos sacerdotes, essas coisas? Os sacerdotes, assim, e os reis, assim, pegando a classe nobre, eles governavam aquele lugar. Porque tinha justamente essa característica da sociedade, da política dominante, onde o rei governava. Então, os sacerdotes, a nobreza em si, contribuía para aquilo. Então, Eles tiveram algum líder? Os sumérios tiveram lugar Laguese, que foi o último rei, né? Antes da Cano para os acádios. Lugar Laguese, inclusive eles, na guerra dos acádios contra os sumérios, Lugar Laguese, ele foi acorrentado com uma coleira e levado até o portão da Suméria. Que, se eu não me engano, foi os acádios, foi? Que acabaram com o povo sumério. Os acádios e os elamitas. Isso, os acádios e os elamitas. Os acádios foram de Sargão Grande. como assim? Você pode explicar de novo? Lugar Laguese era o rei da Suméria. Ele praticamente queria unificar esses povos da Mesopotâmia. Aí, Queriam fazer tipo uma nação só? isso, uma nação única, entende? Sim. Aí eles começaram a unificar
Aí, um rei chamado Sargão o Grande, Ele era Cádia. exatamente, da Acádia, ele guerrilhou contra o Galaguese, que era da Suméria. E pegou, após ganhar a guerra, que Sargão Grande era um grande imperador, tá? Inclusive foi ele que criou o primeiro império babilônico. Babilônico não, da Mesopotâmia. O primeiro império Da Mesopotâmia. Foi de... E só assim explicando, né, que os acádios não apareceram lá do nada. Eles também eram nômades. E quando eles chegaram lá, a terra já estava sendo habitada pelos sumérios. Se eu não me engano, eles chegaram lá por volta de 2230 a.C. Por aí mesmo. E o Império Sumério caiu assim no ano 2000 a.C., por aí. E eles não chegaram lá assim de primeira. Quando eles estavam lá, os sumérios acabaram permitindo com que eles ficassem com partes da Mesopotâmia. Ah, então não teve tipo uma guerra pra ele. Depois sim, teve. Tanto que os acádios, eles brigavam entre si mesmos, assim, por questão de território, por assim, não, aquele território é melhor, então eles iam lá e guerreavam para tentar conquistar aquele território. E também tinha, tanto que eles acabaram lutando com os sumérios, que foi o que foi um dos motivos que o Império Sumério caiu. O fim deles. Isso. Sim, dos sumérios. Sem contar também que outras aldeias, outros povos acabavam tentando invadir o Império dos Acádios. Então eles queriam ampliar aquilo, não ficar só com aquelas áreas que os sumérios permitiram. Sim, você falou do fim do Império Sumério, aí você pode me explicar o resto? Você falou que foi um dos motivos, né? Foi basicamente assim, por conquista de povos, como dos Elamitas, e os acádios também contribuíram para aquilo. Então, eles guerrearam bastante e o império acabou não resistindo, e a Acádia, né, o império, então os acádios tomaram conta dali e acabaram conquistando e vendo dali. E depois disso, tinha, claro, alguns sumérios por lá, só que eram os acádios que dominavam. E é tanto que eles pegaram muitas características do povo sumério e culturas, essas coisas. É tanto que eles usavam a escrita cuneiforme que os sumérios criaram. Como falei, a escrita cuneiforme foi usada praticamente por todos os povos da Mesopotâmia. Então é conhecida tanto a escrita cuneiforme dos sumérios, como também a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, porque acabou sendo aderida pelos outros povos. E além de criação também, eles criaram o primeiro veículo com roda e a roda. A criação de roda, com pedra, com madeira. Sumérios? Sumérios. E eles também levaram grandes contribuições, como ele falou, na matemática e na astronomia. Exatamente, medicina. Era muito forte na questão Como estudantil. era esse veículo, sabe? De Oi? roda? Esse primeiro veículo que você falou. Sabe? Era tipo uma Era carroceria? Isso, tipo carruagens. Que utilizavam para transportação, que utilizavam animais, burros, cavalos. Ah, sim, tipo, eles botavam lá o veículo, era com cavalo, como era assim? Por exemplo, o cavalo tinha 4 burros na frente e a carroceria atrás, que seria o veículo, que utilizava para levar, transferir para o comércio, para guerras também eles utilizavam. Como eu falei, justamente lá no Oriente Médio, principalmente na Mesopotâmia, acabou sendo ponto de referência futuramente também naquela época de comércio para outros povos, porque ligava a Índia e a América, algo assim. Então acabou sendo muito importante, justamente por esse comércio, porque era ali praticamente um encontro. E o comércio deles era através de escambo, né? Basicamente. Troca, né? Eles trocavam naquela época, acho que foi depois que acabou sendo inventado o dinheiro, algo assim. Mas não foi acho que não foi o dinheiro específico, era... Como Ouro, posso explicar? Não era ouro, mas tipo, começaram com pedras, aí depois, para aumentar o valor deles, botava ferro, cobre, outros materiais para aumentar o valor. Entende? Mas também tinha o escambo, sim, também tinha o escambo entre países. E se eu não me engano, acho que o principal que eles conseguiam fazer intercâmbio era a Índia e o Golfo Pérsico. Sim. Era. O que são os acádios? Os povos acádios? Os acádios, eles foram um povo de origem semita.
lá da tribo de Sem, alguma coisa Isso, assim. por aí. E como eu falei, eles passaram a habitar lá na Mesopotâmia, a conquistar. Tanto que eles formaram o primeiro império da Mesopotâmia, para a gente ver a importância que eles tiveram, quão fortes eles eram. O que eles faziam? Assim, se for, acho que posso até falar que os povos mesopotâmicos que habitaram lá tinham a cultura não, eles usavam basicamente os rios, Eufrates e Tigre, e a sociedade, a economia, a política eram muito parecidas, muito semelhantes. Então, eles também cultivavam trigo, cevada e outras coisas. Realmente. E eles, assim, dos acádios em específicos, tinham bastante influência do comércio. Então, eles comerciavam bastante, conhecidos basicamente por isso. E também por algumas batalhas travadas. Era isso essas que eu ia coisas. perguntar, tipo, pelo que você falou, a característica deles é bem agressiva, né? Sim. Mas não era tanto Não, quanto mas outros povos. tiveram outros povos que Mais foram os agressivos. piores. Mais agressivos que os Sim, assírios. Os assírios eram. Os assírios eram o pior povo sanguinário. Essa Foi bastante complicado. Foi Assurbanipal, não foi? Sim. O povo, o rei. Puxando logo pelos assírios, pode explicar mais um pouquinho sobre eles? Os assírios, ele foi um povo, né, que ficou no norte da Mesopotâmia, na parte norte da Mesopotâmia, era a cidade de Assur. Inicialmente era a cidade de Assur. Mas depois teve a criação de outra cidade, outra cidade, que ficava eles. Ficavam nas regiões montanhosas. Logo eles tinham abundância de madeira, de ferro, de cobre. E por essa abundância, eles eram muito propícios a receber ataques. Logo eles tinham a obrigação de criar um estado militarizado, onde eles conseguiam ter infantaria, cavalaria, que arremessava as flechas, as lanças, que eram feitas de metais, de cobre, de vários metais. A junção do estanho com o cobre, que dava outra coisa, o bronze, que era muito utilizado também. O povo assírio, foi? Que você falou? Foi. O assírio, ele tinha muita facilidade de conseguir brigar. Eles eram muito fortes militarmente falando, muito fortes. Qual foi, tipo, a guerra mais importante para eles? A guerra mais importante para eles tem duas, né? Que a primeira foi quando eles tomaram o Egito e a segunda foi na rebelião, em uma rebelião que foi o fim deles. Mas ainda assim eles não conseguiram ganhar. Mas o que, na minha opinião, é a mais forte, o que foi a mais forte é quando eles tomaram o Egito. Nessa que eles tomaram o Egito, eles transformaram os egípcios em seus servos. Logo, a base econômica deles também era como posso explicar? A economia deles tinha agricultura, tinha pecuária, tinha comércio, mas também ele cobrava impostos muito altos desses povos. E se você não pagasse, você era morto, torturado. Eles tinham vários métodos de tortura horríveis. Eles esfolavam a pele da pessoa, eles decapitavam, eles cortavam um dedo. E acho que, na minha visão, a mais cruel era o empalamento. O empalamento, eu não vou explicar o empalamento que não cabe aqui, né? Não é necessário. Mas sabemos o que é empalamento, né? Certo. Enfim, a guerra mais importante que você falou que foi sobre uma rebelião, né? Você poderia explicar sobre essa rebelião? Sim, vamos explicar por partes, né? Primeiramente, os assírios tomaram praticamente a Mesopotâmia inteira. Não foi inteira, mas praticamente. Uma boa parte do território de lá. Exatamente. Mas por qual motivo? A rebelião aconteceu por um motivo. Os povos caldeus e os povos medos, liderados por Nabopolassar, que era pai do famosíssimo Nabucodonosor. Nabopolassar, com os medos, entraram em uma rebelião contra os assírios, que era de Sargão. Não, era Assurbanipal, não é? Era de Assurbanipal, não era? Os assírios? Era. Se não me engano, Era de Assurbanipal. Eles entraram em guerra e conseguiram ganhar essa guerra. Não foi fácil, tá? E foi bom eles terem ganhado, porque se eles não tivessem ganhado, meu amigo, eles iam sofrer muito, muito, sinceramente.
porque os assírios eram sanguinários. E também, acho que o apogeu do povo assírio foi dois. Foi com Senaqueribe, que foi quando ele tomou o Egito, quando ele transferiu a capital de Assur para Nínive, e de Assurbanipal foi quando ele invadiu o Egito e construiu a biblioteca de Nínive, que era a base da escrita cuneiforme, que era gravada com cunhas, como ela falou, e posta lá, que tinha várias coisas, tinha escritas, tinha cálculos matemáticos, tinha... Contribuições na astronomia. Exatamente. Que eles fizeram bastante. Coisas que eles deixaram da sua própria cultura. Então, é histórico. Exatamente. Foi que ocasionou o fim deles? Você não explicou. O que ocasionou o fim deles foi a rebelião. Nessa rebelião, como eu falei, né, eles tiveram o fim na guerra. Guerra contra quem? Contra os caldeus e os medos, para tomar a região que é a Babilônia, entende? Então, que a Babilônia depois foi... O segundo império da Babilônia, no caso, foi popularizada pelos caldeus. E os caldeus e sumérios eram aliados? Os caldeus... Não, os sumérios não. Nessa época os sumérios já não existiam. Mas os caldeus e os medos... Ah, sim, que... tô errado, desculpa. Ah, perdão. De boa. Os caldeus e os medos fizeram essa rebelião e conseguiram tomar a região da Babilônia, né? O segundo império, construiu o segundo império babilônico. Fortíssimo também. Certo. O que foram os povos babilônicos? Olha, os povos babilônicos tiveram dois impérios. O primeiro império com os... acho que foi os... Não foi os acádios. Não foi os assírios também. Foi um povo, só que esqueci o nome agora especificamente. Se eu lembrar, eu falo. Mas o segundo império foi, como falei para Caio, foi para os caldeus, foi pelos caldeus. O primeiro império foi fortemente lembrado pelo rei Hammurabi, que criou O Código de Hammurabi. o Código Hammurabi, que também era usado em cunhas. Sabe o que é cunhas? Eram cilindros com vários sinais. E pegavam argila fresca e passavam. E ele é usado pela Mesopotâmia toda? Sim, foi como eu falei no início, que essa escrita cuneiforme criada pelos sumérios é conhecida também como a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, porque os povos seguintes aderiram a essa escrita, praticamente todos, quase, se não todos. Porque os sumérios, como eu falei, eles foram o primeiro povo de lá. E por terem se estabelecido lá, levaram grandes contribuições para outros povos, como a cultura dos sumérios teve bastante influência nos acates. Exatamente. Inclusive, o Código de Hammurabi funcionava na lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente e mãos por mãos. Um exemplo é se você brigasse com alguém da sua família, você recebia uma punição específica. Agora, se você matasse alguém da sua família, você receberia a morte, a punição da morte. E essas taubas de argila eram separadas pela Mesopotâmia, mais especificamente pela Babilônia, espalhada. Então, todos conheciam. Então, a Mesopotâmia toda E utilizava. elas ficavam aonde? Em templos? Não, ficava separada, ficava em locais. Você tinha uma tauba grande de argila, praticamente todo Aí é mundo separado sabia. em um local específico, né? Tá, pode-se dizer assim. Eles tiveram guerra com alguns povos? Os babilônicos tiveram. O fim deles foi com o Império Assírio, não foi? Acho que foi, se não me engano, foi com o Império Assírio. Que é isso mesmo. O Império Assírio. E depois veio, como o Império Assírio estava dominando aquela área, então outros povos, os medos, que também eram dominados, e os caldeus, que também eram dominados, e liderados por Nabopolassar, vieram e fizeram uma rebelião contra Sargão. Não, perdão. Era Assurbanipal, que era o rei da época dos amoritas. Os amoritas, inclusive, eram o primeiro povo da Babilônia.
O primeiro império babilônico foi sim, tomado pelos amoritas. E os acádios, não, acádios não, os assírios, o rei que dominava lá era Assurbanipal. E os caldeus e os medos fizeram uma rebelião contra os assírios. E conseguiram, fortemente, com uma briga forte, conseguiram tomar aquela área da Babilônia, que ficava no centro da Babilônia, ficava no centro da Mesopotâmia, se eu não me engano, tenho uma boa lembrança, mas acho que fica. Inclusive, o segundo império babilônico, ele foi dominado por Nabopolassar no começo, mas depois, com a morte de Nabopolassar, veio Nabucodonosor. Exatamente, Nabucodonosor, que era um importantíssimo rei, que teve várias contribuições astronômicas, matemáticas. Foi esse povo, o segundo império, que criou a base matemática 60, que era a base... Sexagesimal. Isso, sexagesimal. É um pouco difícil de essa Então, palavra. antes disso, eles usavam o que antes disso? Eles não utilizavam. Sim. Eles realmente só utilizavam a escrita cuneiforme. Mas depois, com alguns avanços matemáticos, eles conseguiram fazer a criação dessa escrita numerosa de números, de base sexagesimal. Entendi. Eles tiveram algum tipo de religião? Os povos da Mesopotâmia, assim, se a gente pegar, foram todos politeístas. Tanto que também, se eu não me engano, na Mesopotâmia, em uma das suas traduções, alguma coisa assim, é terra de deuses, terra dos deuses. Porque todos os povos que habitaram lá eram politeístas. Muitos tinham seus próprios deuses, outros unificaram seus deuses com outros povos, como foram o caso dos acádios, que a depender usaram alguns deuses e deusas dos sumérios ou simplesmente juntaram com algo parecido. Então os povos da Mesopotâmia eram politeístas, cultuavam diversos deuses, tinham templos, adoravam a eles. Que era referente a coisas da natureza, tipo, tem o deus do vento, o deus da água, se não me engano é o deus Enki. Deus do sol, Deus da fertilidade. Exatamente. Inclusive, acho que foi os sumérios que eles acreditavam que foi o deus Enki que criou a Mesopotâmia. A economia dos babilônicos, como a economia da maioria dos povos, era a agricultura, a pecuária e o comércio. Especificamente, porque teve bastante influência mesmo. Exatamente. O Nabucodonosor, que era o rei que progrediu, criou o que dizem que era a sétima maravilha do mundo, que era o jardim suspenso da Babilônia, que ele criou para sua esposa. Não temos fatos arqueológicos que comprovam a existência do jardim suspenso da Babilônia. Então podemos dizer que é um mito, pois não sabemos que é verdade. Dizem que existiu, porém não temos comprovações, não temos algo propriamente dito, escrito, que realmente Diga. foi criado. Exatamente. E também eles tiveram a invasão a Jerusalém. Sim, era isso que eu ia falar, que eles... Esse é segundo império, não é? Isso, Os império. caldeus, eles fizeram um cativeiro para os judeus, o povo hebreu, por 70 anos. O cativeiro é o Babilônia. Isso, então eles escravizaram os hebreus, mataram muitos também, os hebreus sofreram bastante na mão dos caldeus, porque eles também não eram assim um povo tão pacífico. E principalmente, eles usavam, como eu falei, os judeus naquela época, eles designavam trabalhos para eles. Então, por exemplo, alguns judeus ajudavam na construção de alguma coisa. Os buraques, por exemplo. Isso. Ou então também ajudavam, por exemplo, no caso de Nabucodonosor, tinha, tanto que está isso na Bíblia, Daniel e os outros, é que eu esqueci agora o nome, mas eles trabalhavam lá no palácio. Exatamente. E levaram contribuições lá naquela época. Fora também que, como eu falei, eles eram politeístas e tinham mágicos, adivinhos, outras coisas. Para satisfazer os reis, né?
E para você não se ficar confuso, os zigurates eram formas, não era o nome, eram as formas. Isso mesmo. Porque se for, tínhamos palácios e tínhamos, como posso explicar, os palácios e os templos, exatamente, obrigado, que era em forma de zigurates, que várias pessoas criavam. Também tínhamos os diques, porque os diques eram muito importantes, cruciais, principalmente se você tivesse do lado do rio Eufrates, porque a enchente do rio Eufrates não era igual ao do rio Nilo, porque era gigantesca, era muito forte. Tanto que foi a partir daí que eles desenvolveram a irrigação, porque acabava alagando essas coisas, então eles procuravam formas de evitar um pouco aquilo, diminuir um pouco aquilo, porque acabava trazendo algumas consequências ruins para eles. Eles eram povos hidráulicos, construíram várias tubulações não, mas era feito de madeira, né? Que não tinha tanta tecnologia igualmente hoje, obviamente. Isso foi o desenvolvimento da irrigação. Um tempo. E não digo cuidado, mas o desenvolvimento dali. Você acabou não me explicando, eu queria saber mais especificamente para que serviam os diques. Os diques eram para proteção das enchentes e também da irrigação. Eles protegiam diques grandes, que era para fazer a proteção, que era construído por qualquer pessoa. Por exemplo, você pode ser um artesão, mas também você pode ser um comerciante. Se você não se recusar a fazer os diques, você sofria punição pela lei, pelo Código de Hammurabi. Você era obrigado a fazer ou a criação ou a manutenção dos diques, que também era muito importante, porque o rio Eufrates recorrentemente se enchia. Então, eles eram obrigados a fazer como posso explicar? A fazer a manutenção dos diques. Também tinham muralhas que eles criavam contra os ataques de outros povos. E, vou explicar uma coisa. A política deles, a maioria da política, eles focavam na teocracia. Sabe o que é teocracia? A teocracia é a ligação entre os deuses e os seres humanos. E tem uma ponte, e a ponte é os reis. E também o poder era centrado. Era isso que eu ia falar, que era centrado, como eu falei mais cedo, que a política de lá era centralizada no rei, onde o rei governava, o rei resolvia as coisas, os assuntos, as pendências, também tendo a ajuda dos nobres, como sacerdotes, por exemplo. Os nobres eram eles davam opiniões sobre o que fazer? Tipo isso? Também. Não, opiniões. Eles ajudavam como é que eu posso dizer? A melhorias? Não, a controlar, a organizar melhor aquilo que estava acontecendo ali de comércio, por exemplo. Explicar uma coisa. Eles, principalmente os babilônicos, tinham várias rixas com outros povos. E essas rixas ocasionavam guerras gigantes. Tínhamos várias guerras, não lembro direito algumas, mas a principal que eu posso dizer que realmente aconteceu foi na cidade de Jerusalém, que trouxeram os hebreus, como ela falou, do cativeiro de 70 anos, que ficaram 70 anos acorrentados, inclusive escravizados. E eles eram judeus, não era? Eram judeus. Jerusalém é lá Israel, eles eram o povo hebreu. Exatamente. O Código de Hammurabi só funcionava para pessoas que estavam no triângulo social. Então, se o rei fizesse alguma coisa que tinha no Código de Hammurabi, ele não sofria punição, entende? Ele estava impune daquilo. Exatamente. Ele estava impune de sofrer as consequências daquilo. Agora, as outras pessoas, o povo, a população, não. Nós tínhamos também o triângulo social, que era separado, se não me engano, em 3 classes. Tínhamos os proprietários de terras, tínhamos os camponeses, Os escravos, que era bem abaixo deles. Os artesãos, embaixo tínhamos os ex-escravos, e embaixo dos ex-escravos tínhamos abaixo dos ex-escravos e do que você falou, exilados, os escravos, que ou viravam escravos de guerra, ou eram escravos de guerra, ou porque não tinha dinheiro para pagar suas dívidas. Eram tipo categorias. Isso, tipo categorias separadas. Eles tinham um bom plantio de coqueiros, de pastagem, como ela falou, de cereais, entende? De várias e várias coisas.
mas principalmente dos cereais, dos coqueiros e tal. Inclusive o fim deles foi um fim muito triste, que foi o fim quando eles entraram em guerra com os persas de Ciro o Grande. Temos duas versões dessa história. A primeira versão é que houve uma guerra entre os babilônicos, os caldeus babilônicos e os persas de Ciro o Grande. Só que podemos dizer que aconteceu ou que não ocorreu. Mas como posso explicar? Eles invadiram os... temos esses dois fatores. A invasão à Babilônia e também que os comerciantes abriram as portas e os persas entraram. Se eu não me engano, em 2000 alguma coisa antes de Cristo, que teve o fim do Império Babilônico, que é, se eu não me engano, o império mais forte, fora os assírios, militarmente, e os acádios também, que era... Os babilônios são bastante conhecidos, então eles tinham bastante influência em outros povos, tanto boas quanto ruins. Exatamente. Eles tiveram muitos avanços igual aos outros. Os avanços medicinais, matemáticos, astronômicos e tal. Aí, eles, como base de proteção, eles tinham pessoas próprias para... Como eu falei, nos diques, você é obrigado a construir os diques, eles tinham pessoas próprias para construir. Para construir, também construir, mas qualquer pessoa poderia construir ou fazer a manutenção, qualquer um. Porque eles eram crucialmente obrigados a fazer isso. Se eles não fizessem, eles morriam. Eles tinham alguns aliados? Aliados, eu digo que não. Não, tinham os medos. Como eu falei, os caldeus e os medos entraram em conjunto para fazer a tomada do povo assírio, que estava na antiga Suméria. Mas eles se juntaram só para fazer isso? Ou eles tiveram mais alguma... Depois da queda do Império dos Caldeus, que ficou principalmente os caldeus, como vou explicar, rapaz? Os medos vieram ficar na parte da Suméria, que era a antiga Suméria, que ela falou que caiu, os medos vieram ficar na Suméria. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, um flash rápido. Se eu não me engano, acho que foi os acádios, que depois da morte de Sargão, após a morte de Sargão, os filhos de Sargão não conseguiram administrar. Sim, que foi, ele ia até citar isso, que eu acabei não falando sobre a queda do Império, que quando Sargão morreu, meio que as coisas começaram a desandar. Então, começou a desorganizar algumas coisas, os altos tributos que eram cobrados, começou a satisfação do povo, fora as invasões de outros povos. Então, o Império Acádio foi enfraquecendo com o tempo e depois dali acabou realmente caindo por não ter conseguido se estabelecer. Exatamente. Eles perderam tudo praticamente, com várias mortes, muito sangue. E voltando aos assírios, né, que era um povo sanguinaríssimo, eu falei da forma de tortura deles? Falou. Falei, não foi? Tanto que os assírios, quando você faz uma breve pesquisa da Mesopotâmia, você vê que os assírios foram considerados os povos mais sanguinários da Mesopotâmia, porque realmente era cruel a forma de tortura que eles faziam e outras coisas, outras práticas. Eles eram sanguinários, maravilhosamente sanguinários. Eles tinham era um estado militarizado forte demais. Mas infelizmente, né? Porque eles tinham como método de batalha botar o medo e o pavor dentro dos outros povos. A pressão psicológica. Pressão psicológica, exatamente. Como não tinha esse termo pressão psicológica na época, então eles utilizavam medo e pavor. E eles esfolavam mesmo, eles matavam, eles decapitavam, eles cortavam, eles praticavam
como eu posso explicar? É aquilo que eu falei. Eles Torturavam? torturavam, sim, torturavam. Eles cortavam Mas é pedras. somente por prazer? Também, mas também para a vingança ou para mostrar que eles eram fortes. Como eu falei, eles tinham Trocou como... o medo no outro, falar assim, ó, Exatamente. se você fazer alguma coisa, ou se você tentar alguma coisa, isso aqui vai acontecer com você. Pra não tentar alguma coisa, porque eles queriam se estabilizar lá. Obviamente que nenhum povo queria perder o domínio do seu território. E só mais uma última coisa que ele falou, que do encontro que tinha, dos reis que tinham entre os deuses e a população, que isso é o nome agora que eu lembrei, são cidades-estados, onde elas eram independentes, totalmente independentes e governadas pelo rei, onde ele fazia esse intermediário, essa ligação entre os deuses e o povo, onde o povo poderia fazer suas preces, sacrifícios, orações, e ele poderia entregar, sendo uma ponte, um caminho justamente Entre os para deuses. aquilo. Eles também, além de ser sacerdotes e também ser reis, eles eram chefes militares. Logo, eles estavam de frente. Se tivesse guerra, ele estava lá. Se era para montar uma esquadra, ele estava lá. Se era para montar a cavalaria, a infantaria, ele estava lá. Então, ele ficava de frente nas guerras. Eles tinham uma força descomunal. Se eu não me engano, acho que foi na Suméria que teve a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, eu vou explicar bem brevemente, né? Porque foi uma epopeia, então não pode se dizer que foi verdade ou mentira. Mas eu acredito que foi mentira, porque é quase impossível isso. Gilgamesh, ele era um cara bonito, ele era um cara forte e filho de 2 deuses, segundo a história. Então ele poderia ser... Mitologia, no caso. Exatamente, ele poderia ser considerado um semideus nessa método. Exatamente. Quais eram o nome desses 2 deuses? Eu não lembro especificamente o nome deles, mas eu lembro da epopeia, que realmente teve. Ele tinha várias mulheres, ele tinha várias esposas, porque ele era atraente, naquela época para as mulheres ele era atraente, ele era forte, então ele conseguia chamar a atenção, ele chamava a atenção das mulheres. Causava um certo tipo de interesse, curiosidade, Exatamente. influência nas mulheres. E ele estava lá, se ela quisesse. E se ele avistasse uma mulher que ele achasse interessante, infelizmente ela era obrigada a casar com ela, a casar com ele, mesmo se ela fosse casada ou não. Entende? Como a rapaziada diz hoje, eles eram talarico, né? Infelizmente, ele fazia isso, né? Eles obrigavam o casamento, um casamento forçado. No Tem? caso, eu conheci A epopeia de Gilgamesh. Ok. Gilgamesh ele também domesticava leões, segundo o negócio. E acho que eram os acádios, que eles tinham uma fascinação pelos leões. Eles criavam estátuas de leões. Tinham várias estátuas assim espalhadas pela cidade, Exatamente. a parte que eles dominavam. E também é uma história bem engraçada, né? Na criação de remédios, eles tinham bastante remédios, eles misturavam remédios, como leite, eles misturavam leite com algum... É isso, que eles levaram também, além do avanço da escrita, progressos na matemática, agricultura, essas coisas. Eles também fizeram lá na Mesopotâmia um avanço na medicina. Porque se tinha guerra, tinham pessoas feridas. Então, eles procuravam tratar aqueles ferimentos, aqueles cortes. Então, começou a se desenvolver ali uma preocupação a mais. Exatamente. Não era assim tão avançado, mas eles tiveram esse cuidado e passaram a estudar, a fazer coisas. E eles acreditavam que, vamos supor, uma doença forte, uma doença pesada. Eles acreditavam que botar leões de esculturas, a doença passava da pessoa para o leão. Eles acreditavam que aquelas doenças eram demônios que causavam, ou eram demônios que estavam na pessoa, e depois eles pegavam aquele leão, eles cobriam com alguma coisa, esqueci o nome da coisa, e eles jogavam fora. E é isso, gente. Esse foi o Mesocast. Muito obrigado.